O presente trabalho propõe discutir sobre novas formas de atuação do psicólogo frente a uma proposta de clínica ampliada. Quando a gente fala dessa clínica ampliada, a gente está falando de um serviço muito mais além do que é dito de um psicólogo que ele é meramente clínico. Na verdade, a gente entende que o psicólogo pode ocupar outros espaços e esses espaços eles dão acessibilidade a pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade e entendendo o que é o AT, que é o acompanhamento terapêutico, como um serviço substitutivo em consequência de uma reforma psiquiátrica, a gente entende que é uma nova forma de entender esse sujeito que se movimenta, que se transforma, que é fruto das relações sociais e que muitas vezes não tem mais esse acesso a esse cotidiano, a imprevisibilidade do dia a dia, que muitas vezes ele não ocupa nem os espaços públicos. Então, a proposta realmente desse trabalho é discutir sobre esse novo campo, né, que ainda pouco se ouve falar, mas que já existe, e trazendo um levantamento histórico da reforma psiquiátrica, se a gente entender o que aconteceu, por exemplo, em Barbacena, com vários sujeitos que foram colocados lá, considerados como loucos, e entender como se deu essa transformação, que não é simplesmente deshospitalizar, tirar essas pessoas de lá e colocar em outro. Como o Ronick coloca, a gente tem que tomar o cuidado quando a gente está falando desse serviço de trazer o sujeito para locais públicos, que muitas vezes, mesmo na rua, pode haver a criação de um espaço isolado, né? Um novo dentro absolutizado, como ela coloca. E eu acho também muito interessante que, por exemplo, uma outra autora, Palombini, traz que muitas vezes o manicômio ainda está interiorizado no nosso pensamento. E a gente tem que levar em consideração que o AT é uma proposta realmente do encontro, de ir de encontro com esse sujeito e permitir que ele tenha experiências cotidianas e, assim como qualquer outra pessoa, que não seja colocada nesse estigma, por exemplo, de louco, de doente mental. Então, realmente, o objetivo do trabalho é ampliar o olhar do cuidado e do acolhimento, entendendo que isso é uma forma de proporcionar a essa pessoa uma dignidade que muitas vezes foi violada, trazer bem-estar, respeitando e dando voz a essa pessoa, desinstitucionalizando a própria imagem que foi dada a ele, que negou muitas vezes a própria identidade enquanto ser. Então, a prática do acompanhamento terapêutico, segundo o Lancet, é praticar com esse acompanhamento um transitar nas ruas com pacientes que têm alterações psíquicas, mas buscar conexões com pessoas, atividades locais, para realmente a gente entender como esse acompanhamento pode ser benéfico e pode trazer esse sujeito a uma visibilidade muito mais do que clínica, mas também como política, porque o sujeito está ali, ele existe e ele não tem que ser retirado de circulação por nenhuma questão. Então a gente vai tratar realmente da recuperação da dignidade e dos direitos que foram violados.